bom com vocês? Hoje o vídeo é sobre veterinária. Na verdade não é sobre veterinária, vai ser sobre pedidos que eu recebo, né, de quem gosta dessa área e tal. Mas sobre a minha trajetória, assim, de vestibular, de ensino médio, né, e tal, até chegar aqui onde eu tô hoje, como passei na faculdade, quais foram os meus métodos. E assim, como é uma coisa que tem muito tempo, eu não lembro tanto, né? Mas eu lembro algumas coisas, é o que eu vou tentar passar pra vocês, tá? Então, assim, eu sempre fui uma aluna dedicada, sempre estudei bastante durante o meu ensino fundamental, meu ensino médio e tal, mas eu nunca fui a melhor aluna da sala, nunca fiquei uma aluna nerd, não. Sempre fui mais de deixar pra estudar em cima da hora e tal. Aí, eu mudei de escola no meu segundo ano. E essa escola exigia muito mais de mim, a média dela era maior, e eu comecei a criar um hábito de estudo muito maior. Então, se eu não estudasse todos os dias, eu não conseguia acompanhar o ritmo da escola. E aí, quando eu cheguei no meu terceiro ano, me deu um desespero enorme, porque assim, eu queria fazer medicina, até o meu segundo ano eu queria fazer medicina, até o comecinho do terceiro ano, depois eu acabei mudando, porque assim, eu sempre quis fazer veterinária, mas eu acabei, né, por influência do meu pai, eu acho, assim, eu acabei querendo fazer medicina e tal, e aí eu comecei a ficar desesperada, falei, gente, eu não vou passar, porque eu preciso estudar muito, 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 e no meu terceiro ano foi o ano que eu mais estudei. Então eu estudava todos os dias, gente, todos os dias eu fazia exercício de matemática, todos os dias eu estudava química, e a gente tinha um simuladão que era uma vez por mês de todas as matérias e valia muito ponto. Então se eu não estudasse todos os dias, se acumulasse, depois não dava tempo, sabe? Então eu estudava todo dia, eu estudava no final de semana, eu estudava feriado, minha mãe chegava ao ponto de falar, Bianca, tá bom, chega de estudar, sabe? Foi o único ano que ela fez isso, porque eu sempre fui estudiosa, sempre tinha que estudar muito, porque como quem me acompanha sabe que eu não tenho facilidade de prestar atenção na aula e aprender, eu tenho que chegar em casa e estudar mesmo. Então, eu estudei muito no meu terceiro ano, e isso me deu uma base muito grande, porque eu não passei de primeira no vestibular. Meu primeiro ano foi em 2009, foi quando eu me formei no terceiro ano, e o problema é que foi aquele primeiro ano do Enem, desse Enem novo. Então ninguém sabia como que ia ser e tal, muito menos eu, né? Então eu não fui tão bem no Enem, e eu só tentei um vestibular, que eu tinha tentado na UFMG. E aí eu também não passei. Só que depois eu entrei no cursinho, né? Falei, vou fazer o cursinho e tal. E foi muito fácil, assim, porque eu relembrei as coisas que eu já tinha estudado durante o terceiro ano. Então eu não estudei muito pesado, sabe? Não, eu só fazia exercício e tal. Eu pegava muitos vestibulares pra resolver. Principalmente na época tinha segunda etapa, então que era bem mais específico, era biologia. Eu pegava muito. Eu sempre fui muito boa em redação, porque eu sempre li muito. Isso eu puxei da família da minha mãe, porque minha avó, ela é poetisa, então ela lê muito, sabe? A minha mãe também sempre gostou muito dessa área de português, de gramática, e a gente sempre leu muito, assim. Então, na parte de redação, eu sempre fui muito bem na escola, e na minha redação do Enem também eu fui muito bem. E as redações que eu fazia também, eu ia bem, assim. Eu lembro que eu tinha o meu método, assim, de fazer redação, e que sempre dava certo, sabe? Eu tinha como começar a frase, tinha que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Esse era o básico, mas eu tinha umas frases, assim, que eu sempre colocava e dava certo. Então, cada um cria seu método, não adianta. Vai vendo o que vai dando certo e tal. Então, eu fiz 6 meses de cursinho, aí eu passei em zootecnia, lá na minha cidade, e eu fiz uma semana e um dia, vi que não era pra mim, porque zootecnia é exatamente a parte da veterinária que eu não gosto, assim, que não é uma área que me interessa. Aí eu voltei então pro cursinho, aí no final do ano eu passei, fui pro Rio Grande do Sul, mas com a minha nota eu teria passado aqui, então, de segunda chamada, só que eu nem tentei, eu coloquei lá a primeira opção, e aí depois que eu fui descobrir. Mas como tudo na vida, a gente tem que viver. Meu pai mora lá e, assim, foi muito legal esses momentos que a gente passou juntos e tal, porque
meus pais sempre foram separados, então sempre morei longe do meu pai, então foi uma experiência nova. As datas que eu passava com a minha mãe, né, eu comecei a passar com meu pai, inclusive Dia das Mães e tal. Então, assim, foi muito legal. Eu conheci pessoas maravilhosas no Rio Grande do Sul, que são pessoas que eu levo, assim, pra sempre no meu coração, sabe? São pessoas incríveis mesmo. E foi lindo o momento que eu fiquei lá. E quando eu passei aqui, eu inclusive fiquei na dúvida se eu viria, porque eu já tinha feito muitas amizades. Mas eu vim porque tô muito mais perto da minha família aqui, né? E querendo ou não, qualquer coisa que acontecer, é importante essa distância diminuída. Assim, durante o meu cursinho, eu lembro que eu fazia muito exercício. Pegava as apostilas de terceiro ano pra estudar e tal, que eram do objetivo, tá? As apostilas. Assim, eu nunca tive dificuldade pra sentar e estudar. Hoje na faculdade eu tenho, sabe? Tenho um pouco, porque tem matéria que eu não gosto, é coisa que já falei pra vocês e tal. Mas enfim, aí eu entrei na UFLA e eu, na verdade, sou apaixonada pela faculdade, porque a faculdade é maravilhosa, sabe? Inclusive, final de semana, às vezes eu vou, assim, correr, caminhar na UFLA só pra, sabe, respirar aquele ar puro, porque é toda arborizada. É linda a faculdade, eu amo. E aí... E também porque o curso lá no Rio Grande do Sul era um curso muito recente, não tinha turma formada ainda. E aqui o curso já é antigo, já é muito bem conceituado. Então eu pensei em várias coisas, né, antes de vir pra cá. E eu não arrependi. E assim, no meu terceiro ano também fiz orientação vocacional, que eu já falei naquele vídeo que eu fiz com o Lucas, né, que eu pesquisei sobre a área. Eu conversei com uma médica, eu conversei muito com ela, assim, sobre atuação, sobre salário, sabe? E com veterinário, eu não cheguei a conversar, mas eu pesquisei na internet bastante coisa, porque eu não tinha, tipo, um veterinário que eu conhecesse, sabe? E a minha médica era a minha médica na época, então eu peguei ela de cobaia, tadinha. Ficamos 1 hora conversando, ela foi muito, muito querida, assim, ela me contou muita coisa, sabe, sobre medicina, sobre a ilusão que é mesmo, né, as pessoas acharem que vão sair ganhando muito, que não é muito bem por aí. E aí... eu mudei muito a minha ideia, assim. E eu lembro que meu pai virou pra mim e falou assim, olha, Bianca, eu conheço veterinários e, assim, talvez não ganhe bem, mas é feliz cuidando lá dos bichinhos e tal. E aí eu falei, é o que eu quero, pai. É isso que eu quero, sabe? Eu quero ser feliz cuidando dos bichinhos. E aí que se dane o salário, é mentira. Lógico que não é assim, mas na época, gente, era o que eu pensava. Eu falava, nossa, eu vou cuidar, vou ser muito feliz e tal. E eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu não imaginava o quão difícil era, gente. Eu não imaginava. Porque eu achava que eu ia ser super feliz, super realizada. E assim, no primeiro semestre foi bem de boa. Porque quando eu fiz lá no Sul, eu tava muito bem nas matérias, tava bem em anatomia. Eu fechei prova de anatomia, fechava as provas. Quando eu vim pra cá, eu tive dificuldade... porque é muito diferente, sabe? Inclusive a carga horária, tipo, aqui é integral, lá eu fazia faculdade, era integral também, mas no primeiro período era só pela manhã. Eu acho que, tipo, tinha uma aula tarde, sei lá, alguma coisa assim, mas era muito diferente. Então, quando eu vim pra cá, eu tive muita dificuldade. E eu passei em todas as matérias no primeiro período, mas, assim, foi ralado, sabe? Lá não foi tão assim, foi também algumas matérias, mas não foi dessa forma. E eu passei em todas também. Então... dessa trajetória, assim, o que eu acho... tipo, eu teria mudado muitas coisas, né? Se eu tivesse tido alguém pra me dizer isso e tal, antes de entrar numa universidade. Como eu e o Lucas fizemos aquele vídeo falando para os calouros, pra pegarem estágio, pra procurarem mesmo, pra grudarem em professor, que eu acho que isso é muito válido. O professor, além dele te ajudar em várias coisas, ele também vai ser o seu espelho, assim, pro profissional que você quer se tornar, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, hoje eu tenho isso com o meu professor coordenador lá do núcleo de estudo, que eu gosto muito e eu admiro ele muito como profissional. Ele é uma grande pessoa e um grande profissional. Então, assim, é uma pessoa que eu vou me espelhar, sabe? Futuramente. A universidade, ela me trouxe grandes surpresas, me trouxe muito amadurecimento. Teria feito muitas coisas diferentes, teria, mas talvez eu não estaria aqui, não estaria gravando vídeo pra vocês, se eu não tivesse passado por todas essas dificuldades.
Então, realmente as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Tem coisas que fogem muito da nossa vontade, assim, do querer apenas, sabe? Porque às vezes eu falo, nossa, eu preciso muito estudar, eu quero estudar muito, porque eu quero me focar, eu quero ser muito boa, que não sei o que, mas aí chega no dia a dia, é tão cansativo, gente, é tão cansativo que eu não consigo, sabe, estudar demais e aí vai me dando um certo desespero. Mas eu tô com novos projetos aí, aguardem, espero que dê certo. Mas assim, por enquanto vamos focar aqui nos videozinhos pequenos do dia a dia, né? E a minha trajetória é basicamente essa. Eu vou fazer um vídeo falando assim alguns métodos que eu aprendi pra diminuir a ansiedade durante o estudo, pra fazer prova e tal, porque foram coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da faculdade, que eu fui vendo que pra mim foi dando certo, às vezes pra você também dá, né? Quando eu estava no meu terceiro ano, no meu ensino médio, eu tinha muito medo de não passar no vestibular. Eu acho que, como qualquer pessoa, né? Eu tinha medo de não ter potencial pra passar no vestibular. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente, assim. Hoje eu já tenho vários planos. E, embora eu goste muito de clínica e tal, eu quero ter minha clínica. Pra quem vive me perguntando, eu quero sim, mas no início não, eu quero me especializar. Então, durante a universidade, eu pude realizar algumas vontades que eu tinha, que foi me envolver com projetos, com o próprio núcleo de estudo, que é uma realização muito grande que eu tenho, que hoje eu sou coordenadora, e eu sempre gostei muito disso, assim, eu sempre tive muita essa coisa de liderança, sabe? Eu sempre, durante toda a minha vida escolar, isso foi muito marcante, assim, que eu sempre queria estar à frente de alguma coisa e tal. Então, hoje eu tô à frente do núcleo, eu adoro coordenar. Gente, eu tenho muitas ideias, sabe? Tipo, a minha cabeça não para, meu sono é péssimo por conta disso, eu tenho muitas ideias pra vida. E eu espero ter muitos anos de vida pra poder realizar essas ideias. Mas, assim, o tempo todo vem ideia na minha cabeça, sabe? Então, eu acho que isso me prejudica um pouco na faculdade também, porque eu não consigo focar, assim, em uma coisa. Eu tenho que fazer várias outras. E ao mesmo tempo isso é uma coisa que me faz muito feliz, entendeu? Eu ser assim, porque quando eu executo uma ideia minha, assim, quando dá certo e tal. E assim, essa foi a minha trajetória, né? Eu acho que as pessoas não têm noção o que é a faculdade de veterinário. Gente, nós não temos que saber o superficial, não. A gente sabe muito de tudo. Então, assim, a gente tem que saber muito de suíno, a gente tem que saber muito de equino, tem que saber muito de cão, muito de gato, muito de ruminante. Mesmo a gente tendo que ver tanta coisa na faculdade, a gente ainda sai despreparado. Então, por isso que a gente tem que procurar estágio, sabe? Por isso que a gente tem que procurar núcleos de estudo, projetos e tudo mais, pra se aprimorar mesmo, pra ter o diferencial. Gente, é isso. Eu espero, assim, que tenha esclarecido a minha trajetória, né? Pra você. Então, até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau.